E aí, pessoal, preparados para a prova daqui a pouco? Então, ó, então vamos ver só um resumo aqui, interpretação atual dos experimentos de Mendel, tá? Uma coisa rapidinho aqui. Tá, pessoal, nós sabemos que Mendel escolheu as ervilhas por diversas características, como cultivo e crescimento rápidos, né? Variedades com caracteres facilmente observáveis, ou seja, e produz grande número de sementes, tá? Então, elas são hermafroditas, ou seja, que permite a autofecundação, ou seja, a parte masculina e feminina da flor dentro de coisa. Então, essas aqui, pessoal, são as características observadas na ervilha que Mendel escolheu. Então, ervilha tinha, tipo, por exemplo, no monte onde ele morava, pessoal, ele tinha uma ervilha para produzir as sementes verde e outra amarela. Então, a ervilha, Mendel resolveu o quê? É, interferir na produção. Ele tirou, por exemplo, aqui está o que ele fez, pessoal, ele misturou a parte masculina e feminina de ervilhas diferentes para ver o que acontecia, tá? Por exemplo, aqui ele, é, ele retirou a parte, ele coletou o pólen dessa flor, dessa flor branca, tirou, removeu aqui da flor púrpura a parte, o pólen, né? E pegou o pólen dessa flor e jogou nessa aqui. Teve a fecundação, ela produziu e produziu. Ela foi pegou a semente, plantou e a nova ervilha que nasceu produziu uma ervilha de flor púrpura e a característica branca não apareceu. Então isso intrigou, levou o Mendel a fazer diversos experimentos. Ele resolveu fazer com as sementes, com tipos de semente. Tá? Ele pegou a ervilha que produzia sementes verdes, sementes e outras sementes amarelas, fez a fecundação cruzados, tá, pessoal? A nova plantinha que nasceu o pé de ervilhas, tá? A nova plantinha de ervilha, produziu apenas ervilha 100% amarela. Pronto. Agora ele pegou essa sementinha aqui, plantou, deixou ela crescer, acontecer a autofecundação, e o que resultou, pessoal, o que surpreendeu a amêndoa, foi que nasceu ervilhas que produziam sementes amarelas e outros produziam sementes verdes. Mas numa proporção assim, 3 por 1, ou seja, de 4 a 4 ervilhas, 3 produziam sementes amarelas e umas ervilhas sementes verdes. Ou seja, 75% produziam sementes amarelas e 25% sementes verdes. Então, Mendel chegou à conclusão que cada ervilha mandava um fator, tá? Para o próximo, para a fecundação da semente. Ou seja, cada organismo tinha um par de fatores, mas a parte masculina e feminina, cada ervilha só mandava uma unidade. E ele observou o seguinte, pessoal, que essas características se manifestavam sempre, ele chamou de dominantes, no caso a semente amarela e a flor púrpura. Elas que sumiam e apareciam, ele chamou recessivo. Então, essa daqui foi a que ficou a primeira lei de Newton. Cada caráter é condicionado por um par de fatores que se separam na formação dos gametas, nos quais ocorre em doses simples. E então vamos aqui interpretar esse fato aqui no ser humano. Nós sabemos, pessoal, que todas as células nossas, nós temos os cromossomos de nossas células e dentro dela está o DNA, onde está todas as nossas características que herdamos de nossos pais. Uma dessas características se manifestaram e outras não. Mas essas características que não manifestaram na gente pode manifestar nos filhos, né? Então, pessoal, de acordo com a primeira lei de Mendel, nós temos o gameta feminino, óvulo, tá? E o gameta masculino, espermatozoide. O ser humano tem 46 cromossomos, ou 23 pares de cromossomos, nas demais células. Mas Mendel chegou à conclusão seguinte, que os gametas, que são as células reprodutivas, tá, pessoal? Elas só possuem um fator, não um par, como tinha em cada, não um par como tinha nas demais células. Ou seja, se o ser humano tem 46 cromossomos, 23 cromossomos veio do gameta feminino e 23 cromossomos foi do gameta masculino, espermatozoide. Acontece a fecundação. No momento que acontece a fecundação, forma o zigoto e, nesse zigoto vai ser encontrado 46 cromossomos. A partir daqui, as células começam a se dividir. E ela vai se dividindo e até hoje elas continuam se multiplicando, né? Porque nós temos células que vão substituindo células mortas e assim por diante, porque nosso cabelo continua, nosso pelo continua crescendo, quando a gente leva um corte, as células precisam se multiplicar para sarar e assim por diante. Então, foi baseado nisso, pessoal, descobriu o seguinte, a divisão celular acontece de duas maneiras, tá, pessoal? Nós temos a mitose, para as demais células, vamos considerar uma célula com 4 cromossomos, tá? E o que vai acontecer primeiro? Primeiro acontece a duplicação dos cromossomos. Para cada novo cromossomo que é duplicado, copia fielmente as características deles. E aqui somente depois acontece a divisão celular. Então, na mitose, vai gerar células filhas semelhantes às células mãe. Tá? A mitose acontece com todas as células do corpo, exceto nos gametas. Nos gametas já é diferente. A divisão celular acontece o processo lá chamado de meiose. Tá? Vamos considerar a mesma célula, tá, pessoal? Acontece primeiro a duplicação dos cromossomos igual à mitose, só que aqui a divisão celular vai acontecer o quê? Primeiro há uma divisão celular, dividindo os cromossomos em pares, né? Em cada célula que nós temos
4 pares de cromossomos, então o que foi que dividiu? Nessas células que nós estamos usando como exemplo, ficou 2 pares de cromossomos em cada célula. Em seguida, pessoal, como Mendel disse que cada indivíduo nas células masculinas, cada célula tem um par, mas nas células reprodutivas, cada indivíduo enfia um fator, então, lembrando o fator que Mendel não conhecia esses termos atuais que nós utilizamos. Então, na segunda divisão, a separação dos cromossomos, ficando apenas um cromossomo de cada tipo nas células. Ou seja, as células filhas só vai ter a metade, na meiose, as células filhas só vai ter a metade dos cromossomos das células mãe. Mas lembrando que esse tipo de divisão só acontece nas células reprodutivas, ou seja, dos gametas masculino e feminino, no ser humano, no óvulo e no espermatozoide. E lembrando, pessoal, que em cada cromossomo nós vamos ter quem? Em cada cromossomo nós vamos ter as nossas características. E de acordo com o Mendel observou, quando nós temos um dominante, que é representado pela letra maiúscula, essa característica sempre irá se manifestar. O recessivo, que é o Vzinho ou o Rzinho, só vai se manifestar aqui, por exemplo, se eu tivesse aqui um Azinho e outro Azinês, essa característica vai se manifestar. Azão e Azim, ou Azão, sempre vai se manifestar a característica do Azão, tá? Que é o dominante. E voltando lá para o primeiro desenho lá de Mendel, para o primeiro experimento, nós temos o seguinte: o verde aqui é o recessivo, tá? O amarelo é o dominante, tá, pessoal? E aí o que foi que aconteceu? Na hora de reproduzir, tá, pessoal? Recessivo. Veio o gameta feminino vizinho, né? Que é o verde, né? Isso. E aqui nós vamos ter o amarelo. E aqui, quando fizeram o quê? Quando juntaram, ó, fez o par, vezão, vezinho, que foi o zigoto aqui. Como o vezão é o dominante, então se manteve a característica que se manifestou foi a do vezão. Mas observe que essas sementes amarelas vão carregando dentro de si a característica verde, ou seja, a característica verde não sumiu, tá dentro, tá no DNA da planta, tá? Ela não fez apenas, ela não se manifestou, mas na próxima geração, se ela encontrar com outro vizinho, ela vai se manifestar. Então, pessoal, nossa aula é isso, espero que vocês tenham entendido, tá bom? Boa prova a todos.